Senta que lá vem história. Está no ar o Ronroncast 26, o nosso podcast semanal onde o assunto é gato. Eu sou o Leandro e eu tô aqui com a veterinária de plantão Fernanda. Fê, tudo bem? Tudo bom, Lê? E você? Tudo bem. Ô Fê, você gosta de história? Eu gosto, Lê. Acho que todo mundo gosta de uma boa história, né? Muita gente não gostava de estudar história, ficar decorando data, essas coisas, mas eu particularmente adoro história. Quando eu tenho um tempinho, eu ouço alguma coisa sobre história, leio sobre história, eu gosto do assunto. Ainda mais o assunto de hoje, né, Fê? Eu achei que você estava falando de histórias no geral. Tipo, vou te contar uma história. História, tipo assim, história mesmo, com H, né? Tem essa diferença. História com H e história com antigamente tinha, né? Antigamente tinha, né? As histórias e as histórias. Agora é tudo história. Ah, é tudo história? Então eu gosto de história também. Acho que todo mundo gosta. Você gosta de fofoca, né, Fê? Também, né? Mas a gente não propaga fofoca, Lê, porque não é legal. Agora, se você fofoca de gente famosa, isso é história. Se você fofoca de gente famosa e antiga, é história, né? Eu gosto de fofoca de gato. Vamos lá, eu gosto de fofoca de gato. Então, hoje, pessoal, vamos falar da história dos gatos com a humanidade. Na verdade, legal. Não é bem esse, né? É gatos e a história da humanidade. É isso aí. Será que é muito antiga a história dos gatos com a gente? Fê, porque não, isso foi, pra mim foi muito legal, porque assim, você pensa no gato, e o gato na sociedade, ele veio, tal, adotei, tá em casa, beleza. Mas assim, como o gato foi para próximo do ser humano e o que ele passou na história até os dias de hoje? Ah, legal. Tô bem curiosa, Lê. Esse é nosso tema principal. E no Papo com a Veterinária, a gente vai falar do quê, Fê? A gente vai falar, aproveitando que nós estamos aqui no mês Março Amarelo, que é o mês de prevenção de problema renal, a gente vai falar de gatos e se os gatos bebem água e os principais problemas que isso pode vir a acarretar para eles. E isso tem a ver com a história dos gatos, né? A gente vai chegar nesse ponto. Vai ser uma coisa linkada na outra aí, né, Lê? Então vamos lá, Fê. A gente, primeiro aqui, a gente tem um direct, uma pergunta com você, viu, Fê? Me conta. A Cláudia Lemos está perguntando já sobre o assunto de vermifugação, que ela tem dificuldade de dar comprimido para os gatos dela. É novidade, né? Como é que faz, Não Fê? é só você, Cláudia. Calma, Cláudia. Isso aí acontece com todo mundo. Legal. A gente comentou, né, no último Papo com a Veterinária, a gente falou de vermifugação e isso realmente é uma dúvida que surge sempre para todo mundo que é veterinário já falou, como eu dou o comprimido? Cláudia, então assim, existem algumas técnicas bem legais de você dar o comprimido para o seu gato sem estressar, mas não é assim via de regra, não é todo mundo que consegue. Então, o legal é que a gente tem hoje no mercado alguns vermífugos que são específicos para gato, que são de pingar no pescoço também. Então, eu não consigo dar comprimido, mas eles funcionam que nem o antipulga, sabe, Lê? Aqueles antipulgas de passar no pescoço. Tem uns antipulgas que já vermifugam e a gente tem também alguns vermífugos que são de pingar, que são específicos vermífugos de pingar no pescoço. É legal que o gato não gosta, mas se você disfarça, finge estar fazendo um carinho e pinga, quando ele sente o líquido, já tá aplicado, né? Exatamente, aí ele vai ser absorvido pela pele, cai na corrente sanguínea e faz o mesmo efeito do vermífugo via oral. Então, Cláudia, se seu gato for muito difícil de dar comprimido, tem essas opções legais aí no mercado também, tá bom? Mas não se sinta só, né, Lê? Porque muita gente tem essa dificuldade de dar comprimido pro gato. Nem me fala. Realmente é. Obrigado pela participação, Cláudia. E quem tiver alguma dúvida, sugestão, elogio, pode enviar uma mensagem pra gente pelas redes sociais, Projeto Ronron, ou comentar lá no nossa página no YouTube, Ronroncast. É isso aí. Então vamos lá, Lê. Me conta a história. Tô bem curioso. Vamos começar pelo primeiro gato doméstico. De boca em boca, você lembra quem é? O primeiro gato doméstico foi descoberto há mais de 9.000 anos no Chipre. A gente já falou isso aqui em outro podcast, né? Uhum. E como é que descobriram? Em 1983, eles escavando, descobriram que encontrado um gatinho na área de Chipre enterrado próximo de um humano. Então você vê que os gatos e os humanos já estavam próximos aí, né? Que legal. E como se tratava... E como o Chipre é uma ilha, então, assim, devem ter levado para lá e essa convivência deve ser até mais antiga, né? Com certeza. 9.000 anos que se descobriu, né?
Mas eu acho que deve ser um pouco antes disso aí. Mas também não muda 9.500 para 9.600. O que importa é que faz tempo pra caramba, né? E a gente achando que era coisa mais recente, né? Eu também achava, viu? Até fazer esses estudos. Ô Fê, você que é especialista em gatos, você sabe de onde que os gatos, de qual raça, de qual tipo de gato os nossos gatinhos se originaram? Nossa, Lê, tem tanto felino selvagem por aí, tem um específico que acredita que foi a origem? Do gato selvagem africano. Ah, que legal! E também outros estudos indicaram, estudos de 2007, que esses gatos vieram todos do Oriente Médio. A origem é lá no Oriente Médio. Dá pra imaginar, né, Fê? Nossa, do Oriente Médio? Ô, Fê, aí, como é que os gatos, qual que é o interesse? O ser humano é muito interesseiro, né? E qual que foi o interesse deles chegar? Mas é verdade, qual que foi o interesse deles chegar perto dos gatos? Antigamente, quando eles caçavam, o gato não é bom pra caçar, né? Você ia o humano ia estar ali caçando, o gato ia estar brincando com uma pena que ele teria encontrado. Então, assim, os cachorros eram mais próximos dos homens. Aí os humanos cansaram de ficar andando pra lá e pra cá, caçando, até que um cara deu uma ideia. Por que a gente não fica por aqui? A gente vai lá, planta, cria uns bichinhos, tá? Não precisa ficar andando. Então, a humanidade passou de nômade pra sedentário. Isso deve ter o quê? Uns 12 mil anos, né, Fê? Deve ter. Mas mantém até hoje o sedentarismo, né? Porque é cômodo, né? Fica aqui de boa, tem que ficar andando, sair para procurar alimento não é muito, assim, fazia quando não dava. Para isso precisou de várias técnicas, né? Se deu o início da agricultura e aí eles começaram a ter uns problemas com ratos, né? Com pragas que começavam a comer o que eles... Faz sentido. Aí os gatinhos estavam lá... Você tá acumulando, e era muito grão, né, Lê? Era muito grão, era muita coisa assim que se acumulava em sacaria, né? Em lugares precários, na verdade, né? Então, assim, predadores não, né? Como é que chama? Ratos? Eles, não só ratos, né? Mas qualquer pragas. Então, aí eles começaram a se aproximar. Mas a relação do humano com os gatos foi muito além disso. Os romanos, eles tinham adoração por gatos. E no Oriente... hoje em dia dá para ver em vários sinais, né? Mas desde muito tempo, no Oriente era sinal de proteção pelo olhar, espantavam os maus espíritos. Sabe quando você tira a foto do gato e o olho fica solta, parece que ele tá com um laser assim? Eles acreditavam que isso era de espantar, não? Isso espantava os espíritos, ele tinha um poder mágico, aquele olhar. E além disso, a pupila do gato dilatava, então à noite ele ficava com um pupilão e de dia ficava só um risquinho. Então falava, esse olho aí não só olha, né? Tem algo além, né? E no Japão o gato é símbolo de sorte. Você já viu? Em loja japonesa você sempre tem aquele gatinho dando tchau? Sim, o gatinho, que na verdade são dois, né? São dois? Não sei. Eu acho que o gatinho da sorte eu sei que são dois, e eu não vou saber agora o significado, vale aí pra gente pesquisar, mas eu acho que são dois gatinhos. Também não, eu sei que ele fica dando tchau o tempo todo, ele fica ali dando tchau, 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 o pessoal sabe do que eu tô falando. Fica mexendo a mãozinha, aqueles de sol, né, que fica mexendo a mãozinha. Exatamente esse. Ô Fê, e também assim, você vai pra mitologia nórdica, a gente já falou isso no nosso especial do Dia Internacional das Mulheres sobre a Freya, que era uma deusa importantíssima do amor e da cura, né? Então você vê assim que o gato começa a ser visto de uma forma diferente, já como algo especial, não só um caçador de ratos, né? Sim, já começa a ter o seu devido valor, né? Aí indo pro Egito, Fê, e no Egito o gato teve seu momento áureo, ele era idolatrado. Verdade. Né? Se você maltratasse ou matasse um gato, você era apedrejado até a morte. E eles não deixavam os gatos saírem do Egito. Claro, tinha um tráfico de gatos do ali, Egito? O cara queria... não podia sair. Você não podia sair com um gato de lá. E claro, né, por dinheiro o ser humano ia lá. Mas assim, não podia sair do Egito ou tipo de dentro da pirâmide? Sair com o gato não podia na sair rua. do Egito pra vender pros fenícios, que gostavam muito de gatos pra preservar os alimentos, esse tipo de coisa. Então, eles eram tão sagrados que você não podia comercializar com outros povos. Ele tinha que ficar dentro do Egito. Caramba, que loucura! E o gato por lá era tão adorado
que a gente falou também disso no Dia Internacional da Mulher, sobre a Bastet, Tá. que era a deusa da fertilidade, né? E, além disso, era protetora das mulheres grávidas. Ela foi uma das deusas mais importantes do Egito Antigo. Olha só. Mas isso daí, Fê, você fala, pô, os gatos estão bem, né? Com toda essa adoração, toda essa proteção. Eles eram mumificados também, né, Lê? Aí é que tá o problema. Eles eram tão adorados, que viraram fonte de oferendas, né? Então, as pessoas, a Bastet tinha vários templos no Egito. E tinha um templo muito importante dela em Bubastis, né? Que na época chamava Tal Bastá. E aí o peregrino ia lá, sabe aquele negócio? É chato chegar de mãos vazias, vou fazer uma oferenda para minha deusa, que eu gosto tanto, e vou chegar lá. O que eles faziam? Eles ofereciam um gato mumificado. Mas, gente, mas desculpa a minha ignorância. O gato era mumificado depois que ele morria, né? Sim. Tanto que isso aí nem tá no roteiro, Fê, mas eu tava estudando o assunto, eu fui ver, eles pegaram uma múmia dessa e fizeram uma tomografia. Isso não tem muito tempo. Pra ver como é que esses gatos eram executados, né? Na verdade, sacrificados, né? Ai, que loucura, Lei. Que triste. Ao mesmo tempo que eles idolatravam, eles começaram a fazer as oferendas. Estrangulamento, porque viram que na altura do pescoço ele tinha uma pressão. Então, assim, eles eram mortos, mumificados. É um negócio muito louco, Fê, porque ao mesmo tempo você não podia matar, senão você era apedrejado. Mas se você sacrificasse pra deusa, pra ser uma oferenda pra deusa... Ai, que triste. Era bacana, era um sinal de adoração, né, de devoção. Então imagina naquela época, ela recebia muitos e muitos peregrinos. Eles levavam, chegavam lá, muitas vezes eles compravam uma múmia e deixavam lá. Tanto que em 1988, em Bubastis, eles encontraram um cemitério com cerca de 300 mil múmias de gatos. É gato pra caramba, né? Nossa, assim, 300 mil? Então assim, você era adorado, mas sua vida estava em risco, né? Você podia sofrer com o sacrifício humano para deusa Bastet. E assim, no Egito era tão forte que a gente também falou que a Cleópatra pintava a linha do olho imitando o contorno do gato, né? Ah, sim, que até hoje, né? A Cleópatra lançou moda, mas até hoje quem faz as maquiagens faz aquelas maquiagens puxando, parecendo gato. É uma prática que ainda continua até hoje, assim como o sedentarismo. Eu acho legal, viu, Fê? É uma maquiagem legal, fica parecendo com um gato ali, fica legal. E também... Ah, é legal. Podia fazer os bigodes também, não, tô brincando. Nossa, aí não. O bigode de gato é um negócio meio estranho, porque é comprido demais. Uma maquiagem igual do Cats é sensacional, vai. É legal, é meio mulher gato, né? Fica bem legal. O pessoal hoje, agora que pode trabalhar aí com as maquiagens, pode pensar em lançar uma nova moda. Ia ser, agora que o gato tá alcançando o número de cães, né, como animais domésticos, quem sabe, né? É uma boa, hein, Fê? Começar com isso agora, ser pioneiro nessa moda felina. Né? Eu acho que você devia gravar o próximo Roncast pintado todo de gato, Lê. Posso gravar. Se eu falar que hoje eu tô pintado, ninguém vai saber mesmo, né? Live? Não, mas a gente vai tirar uma foto e vai colocar de capa do próximo Roncast. Então, ó, gente, quem quiser que o Leandro faça maquiagem de gato estilo Cats, ou até estilo Cleópatra, vai, Lê, não precisa pintar o rosto inteiro, faz só Cleópatra, assim. Tá, pra próxima live eu deixo o bigode, tá? Perfeito. Mas eu só vou deixar 12 fios, né? Que a gente viu que ele tem 12 fios de cada lado. Nossa, vai ficar estranho, deixa quieto. Nossa, vai ficar muito engraçado. Só que você tem que deixar bem comprido, Lê. Tá, mas aí tem que ser uma live daqui a 10 anos, então. Não, volta. A gente parou no Egito quando eles estavam sacrificando os gatos. Depois. Encontraram essas múmias durante escavações em Bubastis. Aí na China, o gato é reconhecido desde a dinastia Han, por volta de 3 mil anos atrás, né? Era tido como animal de companhia das mulheres. E era atribuído também o poder de afastar os demônios. Isso é bem oriental, né? E no Japão foi introduzido oficialmente no ano de 999, oferecido como um presente durante o aniversário do imperador Ishijo. Caramba!
E olha que legal, Fê. Foi bem aceito e as gatas escaminhas eram símbolo de sorte e prosperidade. Você já viu essas tatuagens que tem de gatos escaminhas? Não. O Fernando, nosso resgatador oficial de gatos, ele fez uma tatuagem de gato, E tem, agora que eu li isso daqui que eu associei, são escaminhas, ó. E a escaminha é tão rejeitada aqui, por aqui, Nossa, né, Fê? E aí fica aí pra vocês, seres humanos que não gostam da coloração de escaminha, ó. Desde 999 eles já eram super idolatrados. Então vamos repensar aí, galera. E na Índia também havia uma deusa da fecundidade, a Sasti, que também tinha forma de gato. Ó, você vê que o mundo inteiro estava relacionado a coisas boas, o gato. Apesar do sacrifício no Egito, era relacionado a coisas boas, a deuses, espantar coisa ruim. Legal, né, Fê? Ah, com certeza. Fê, ó, aí no século VII, né, um rapaz foi lá e recebeu umas mensagens para passar para os homens, né? Esse cara era Maomé. Tudo bem, foi o início do islamismo, né? Ele recebeu as mensagens, ele transcreveu, mas o que Maomé tem a ver com a história dos gatos? O Maomé era gateiro. É mesmo? Você tá falando do Maomé da montanha, ele sempre né? O fundador do islamismo. Ele sempre estava cercado de gatos, mas um gato dele ficou muito famoso. Era o Mueza. Bom, eu não conheço muito, mas dizem que ele tá até mencionado no Alcorão. Caramba, Lê! Aí eu pesquisando sobre islamismo e vi um negócio legal, né? Que conta a tradição que ele estava escrevendo umas palavras sagradas, reveladas, e o Mueza, o gatinho dele, né, o Angorá, estava dormindo na manga da sua túnica. Aí ele, para não acordar o gatinho, ele cortou a manga e deixou ele dormindo para conseguir sair de lá. É bem de gateiro isso, né, Fê? Quem nunca, né, Lê? Quem nunca, tipo, pra não tirar o gato de cima da coberta, faz todo um yoga ali, passa a perna por cima da cabeça pra não acordar o gato que tá dormindo na cama, né? Aí quando você levanta, ele pula, né? É assim, gato funciona assim, né? Aí você levanta, ele só abre o olho assim, tipo, sai da cama. Você faz todo aquele esforço e fala, tá bom, vamos levantar. Eu fico imaginando o Maomé cortando a manga da túnica certinho, aí quando termina, o gato levanta e sai. É coisa de gato, né? Já pensou? Sensacional, sensacional. É que os muçulmanos, eles consideram os gatos seres dotados de baraka. É a chama do espírito, a pulsação da vida. Caramba, que legal! Fê. Ô, Fê, você já foi pra Turquia? Não, Lê, nunca fui. Na Turquia, eu também nunca fui. Então eu tô falando porque me falam isso daqui, as pessoas que vão acham isso bem característico. É muito comum você ver gatos em comércio, restaurantes. Você vê que eles têm, assim, eles são bem próximos dos humanos. Que legal! Aqui agora tá melhorando um pouco esse conceito, principalmente na parte de terapia, né, Lê? Eu vejo que muitos lugares que tem terapias, que fazem acupuntura, tudo, eles procuram ter um gato no lugar. Talvez seja por conta desse... baraka que falam? Baraka. Baraka. A chama do espírito, a pulsação da vida. Deve ser por conta disso daí também. Dizem que eles ajudam a limpar o ambiente, né? Mas gato ajuda, né, filho? Dá pra ver que eles têm... com certeza. Se não é espiritualmente, é livrar dos ratos, né, Lê? Por volta do século X, os gatos estavam valendo mais do que cavalos, do que ovelhas, cabras, justamente por esse poder que você falou. Ele conseguia proteger... mesmo? Era muito importante. Mas aí os gatos eram vendidos? O ser humano sempre teve... Compre aqui o seu gato para proteger a sua casa. Tirando essa parte de zooteísmo do Egito, que era adorado e tal, o homem sempre se interessou por animais para fazer serviço. O cavalo para transporte, o cachorro para caça, proteção. Os gatos, eles protegiam... Era muito importante. Imagina, você ia fazer uma viagem de navio. Você ia lá, ia comprar uma mercadoria que demorava meses para chegar. Quando você chegasse, a sua mercadoria tá devorada por ratos. Então você leva ali uns gatinhos e tal, ele ia cuidar da sua, pelo menos atenuar o prejuízo. Mas, Olê, pensa comigo, a gente trabalha nisso faz tempo. Cada gato tem a sua personalidade, né? Não tô dizendo que as ovelhas e as cabras, enfim, não tenham. Mas imagina, tipo, você vai lá e fala, eu quero comprar esse gato. Aí o gato arranha a pessoa inteira, sai correndo, dorme o dia inteiro, o gato não faz o serviço que ele deveria fazer, porque os gatos são completamente independentes, né?
Por isso, quando você falou assim, eles eram mais comercializados, mas um gato, ele não vai sempre atender a sua expectativa. Aliás, eu acho que ele nunca vai atender a sua expectativa, ele vai atender a dele, né? Eu concordo com você, só que imagina um gato num porão de navio daquela época, os humanos já passavam fome, comiam resto de coisas, comiam triste, até os ratos. Os humanos comiam os ratos quando a viagem demorava mais, eles estavam em mar. Imagina o gato. Então, assim, o rato ali se dava mal. Nesse sentido, assim, você tranca ele num lugar, é a lei da sobrevivência. Mas eu penso assim, joga no porão do navio e vai que vai. Eu pensei, eu quero comprar um gato pelo baraca, né? Eu quero comprar um gato que vai limpar o ambiente da minha casa. Aí você põe lá, o gato arranha seu sofá, destrói tudo, sabe? Fica falando, eu não quero morar aqui, humana, aí a pessoa vai lá e fala, olha, eu comprei um gato com defeito. Eu vou devolver, né? Eles mandam uma mensagem querendo devolver pro abrigo, né? O gato que ele adotou, que tava arranhando. Ele fala, olha, eu comprei um gato aqui pra trazer energia pra minha casa, mas acho que ele quer outra casa. Não, mas isso devia acontecer mesmo, né? Só uma coisa que me veio na cabeça. Porque imagina, hoje eles já são semi-domiciliados, né? Eles não são considerados animais domésticos ainda. Naquela época devia ser muito menos, né? Mas o humano também era um pouco mais bruto, né? Então acho que combinava um pouco, né? É verdade. Mais tadinho dos gatos, né? Mas até aí, Fê, os gatos estavam em alta. Agora que vem a parte complicada para os gatos, onde a coisa mudou. Vieram a época das cruzadas, e aí no século XII a igreja se incomodou muito com esse negócio de curandeira, gatinho andando com a mulher que quer fazer cura, rituais pagãos, esse negócio de outra religião, todo mundo gosta de gato. Então, o que aconteceu? Relacionaram gatos com bruxaria e começaram a falar que os gatos, eles conseguiam, eles carregavam um espírito maligno e conseguiam se transformar em sei lá o que, né? Essa história a gente já falou aqui, né? Sim, verdade. Já comentou em alguns podcasts aqui. Aí os gatos e as mulheres consideradas pagãs começaram a ser perseguidas e queimados, né? Tanto as mulheres quanto os gatos. Eu acho que a gente pode dizer que foi a época em que começou a parte do preconceito contra os gatos, né? Porque tudo que você contou pra gente agora de história era coisa legal. Gatos eram idolatrados, inúmeras culturas só trazendo a parte boa. Eu acho que nessa época aí foi quando começou a criar todo esse preconceito de que gato é ruim, gato não gosta de ninguém, né? E preconceito contra pessoas que tinham opiniões, religiões, crenças diferentes também, que agiam de uma forma diferente. Eram considerados pagãs e mereciam morrer. Então, assim, começaram a queimar as bruxas, né? As curandeiras, enfermeiras que faziam uma medicina alternativa, bem como os seus gatos, que elas gostavam muito de gatos e sempre estavam com eles. E às vezes queimavam só os gatos, achando que pudesse libertá-las desse mal, que o gato que causava isso, né? Tanto que, por volta de 1230, uma bula escrita pelo Papa Gregório IX. A bula é assim, é uma escrita que, na época, a igreja que dominava o Estado, a igreja que mandava em todo mundo. Então ela era como se fossem umas regras a serem seguidas pelos seguidores, pelos católicos, né? Chamada Vox in Roma. Né? Algumas pessoas atribuem também ao Papa Clemente, Inocêncio VII. Então, assim, não se sabe ao certo, falam muito do Gregório IX, né? Mas também não importa. O que importa é que os papas ordenaram a morte. A execução. Fê, e quem que gostou muito? Começaram a matar gatos. Que espécie que gostou muito disso? Lei da natureza, né, Lei? Você mata o predador, quem que faz a festa? Como é que é? Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. E foi o que aconteceu. A higiene na época já não era das melhores. Os gatos sendo atrocidades, diminuindo, a população de gatos estava diminuindo drasticamente. E os ratos deram risada e começaram a estar por todos os lados, Fê. Onde tinha comida e, assim, virou o caos. E aí, no século XIV, aconteceu algo que agora voltou à tona, né? A gente fala bastante até por causa do coronavírus, que foi o quê, Fê? A querida peste negra, né, Lê? E agora, Fê, o que gato tem a ver com a peste negra? O que rato tem a ver com a peste negra? Né? Você sabe disso daí, né, Fê? Sim. É uma questão de, como é que fala? Equilíbrio... Nossa, me fugiu a palavra agora. O equilíbrio ali da natureza, né? Se você matou todos os gatos, a população de ratos vai aumentar.
os ratos são os vetores ali para a transmissão da peste bubônica, né? A peste negra era a peste bubônica, que era transmitido pela pulga do rato. E os ratos infestando toda a Europa, não só a Europa, né, daí foi para outros lados. E o mais bizarro é que as pessoas começaram a achar que isso era alguma coisa de espírito maligno, coisa de Deus que vinha para matar todo mundo espírito maligno, e começaram a falar, um gato, eu vou matar esse gato porque é culpa dele. E matavam mais gatos e começaram a dizimar a população de gatinhos. Foi uma época difícil para esses nossos amigos. Assim, direitinho que eles fizeram, hein? Mas aí, Fê, assim, não dá pra falar que se não tivessem matado os gatos, essa epidemia ia pra frente. Certamente ia diminuir um pouco, né? Porque tinha os lugares que os gatos eram adorados ainda no Oriente, que também foram assolados pela peste negra, né? Mas o grande problema na Europa é que matou 1/3 da população europeia, né? E falam aí entre 70 milhões e 200 milhões naquela época. Muita gente, né? É muita gente, realmente. Eu acho que contribuiu, né? O fato de... Porque quando a gente fala de uma praga, esses controles biológicos são muito melhores do que qualquer outro tipo de controle, para qualquer tipo de praga. Nem sempre a gente consegue fazer um controle biológico. Mas no caso dos gatos, ajudaria bastante se eles não tivessem sofrido todo este preconceito e essas execuções desnecessárias, né, Lê? Fê, aí eu vendo tudo isso que estava acontecendo, pesquisando, eu falei, meu Deus, como isso vai virar, né? Assim, os gatos sendo dizimados, ninguém sabia o que estava acontecendo. Claro, na época da peste negra, ninguém sabia que era causado pela pulga do rato, né? Aí eu fui pesquisando e tal, aí apareceu um cara aqui, um rei da França, Luís XIV, né, no século XVIII, no século XVII até o XVIII, né? Mas por quê? Quem que era o Luís XIV, Fê, você sabe? Não faço ideia. Quer dizer, eu sei quem ele era, mas na fila do pão aqui que a gente está falando, eu não sei. É o pai do Luís XV e o avô do Luís XVI. Né? Mas por que eu tô falando isso, né? Tem as famosas cadeiras Luís XV. Quando eu tava fazendo essa pesquisa, eu pensei, será que o cara que desenvolveu, ele gostava, ele desenvolveu junto com o marceneiro, mas são famosas. E o Luís XVI ficou famoso naquele filme da Sofia Coppola, Maria Antonieta, você já viu, Fê? Verdade, sim. Ele era o neto desse cara aqui, tá. Mas por que a gente vai falar desse cara? Ele era gateiro, ele tinha gato, Fê. Então, assim, ele quebrou alguns paradigmas, né? Assim, na Europa o cara tinha gato. Imagina o papo deles. Chegava, seu Luiz, mas você tem um gato lá, esse bicho não vai trazer azar? Não, ele é bonitinho, dorme na cabeça da rainha, brinca com a bolinha do bobo da corte. Devia ser um papo assim, né? Talvez. Aí ele começou a ficar bem mais comum no meio dos reinados, né? Os reis gostavam de ter e tal. E aí ele começou a voltar a não ter aquele estigma de algo maligno, que foi bem importante, né? Legal. Isso a gente tá falando de século XVII. Legal. Aí no século XIX, Fê, onde descobriram, começou a ter umas escavações inglesas, né? Nessa região, né? Tanto que eu não conheço, né? Mas falam que grande parte das coisas egípcias estão na Inglaterra, estão na Europa, né? Coisas importantíssimas estão na Europa. Tanto que nessa época aí, foi até depois que começaram a descobrir múmias de gatos, várias coisas ligadas a gatos, né? Do templo de Bastet, tudo. E aí as rainhas começaram a olhar e falar, porra, que legal, gato é bacana, tal. Aí os gatinhos começaram a ficar mais queridos e acabou aquela perseguição dos gatos, né? Então, pelo menos a parte mais desconhecida da história encerra aqui. No século XIX também começaram a ter desenvolvimentos de raças, né? Por exemplo, a persa. Foi nessa época aí que os caras falaram, dá pra criar gato, o gato é legal, ele ronrona e tal. E aí já começou a ficar mais querido. Eu tava até vendo na Inglaterra, Fê, não tem muito a ver, mas tem um gatinho que chama Palmerston. É o gato do Ministério das Relações Oficiais do governo britânico. Ele fica lá, ele mora lá. Então, assim, você vê como as coisas encaminharam para um negócio legal, né? Tem um gatinho diplomata. Sim, com certeza. E eu acho que eles também foram se aproximando de outra maneira, né, Lê? Porque antes a gente tá falando aí de história de gato caçando rato, gato ajudando
né, a manter plantação. Aí a gente vem para botar o gato dentro do palácio, dormindo com a rainha. Hoje a cama é do gato, a gente dorme na sala. Então acho que eles foram se aproximando e se tomando conta do espaço deles, né? Gatos que planejam a própria domesticação, né? Isso era no Egito Antigo, né? Uma nova sigla. É aquele gato que olhava, olha, tem uma aldeia ali, vou começar a andar em volta, ver qual que é, né? Mas isso acontecia, Fê, porque começava a ter rato nas aldeias, né? E os ratos falavam, opa, aqui tem comida boa, né? E no século XX, qual que é a visão que você tem dos gatos no século XX e XXI? Que é o que a gente consegue lembrar e ver aí em filmes, essas coisas. Em filme, o gato é sempre o vilão, né, Lê? O gato quer sempre comer os Smurfs. Aí você já vê como é que funciona. Quem que tem gato? É o vilão mesmo, não é... O bonzinho, ele tem um cachorro e tal. O vilão, o mafioso, ele tem gato, né? Então você já vê que isso vem trazido desde lá de trás, essa relação com alguma coisa... Como é que eu posso falar? Alguma contravenção, né? Tanto que... na verdade, até nos desenhos animados, né, Lê? O gato é o vilão, é o Frajola que quer pegar o Piu-Piu, é o Tom que quer pegar o Jerry. Então, o gato é sempre o que tá... E o cachorro vem salvar, sabe? Tipo, o gato tava associado sempre com a parte... Que, na verdade, é o instinto de caça que o gato tem até hoje, que é parte dele, né? Mas mesmo nos desenhos. Mas assim, você faz uma coisa errada, fala, eu dei um gato, né? Tipo, você foi? Não fui, dei um gato. Entendeu? É expressão... é verdade, até expressão, é verdade. Ô Fê, e no século XXI, quando que foi? Em 2019, uma menina veio adotar um gato, estava conversando comigo, queria um gatinho bonito e tal. Eu falei, você gosta de gato? Eu gosto, só não gosto... Não, eu tava falando do pai dela. Ela falou, meu pai só não gosta de gato preto. Por quê? É o que falam, né, que dá azar. Você acredita nisso? Ela, não acredito, né, mas vai que, aquela coisa. Ou seja... Ai, que triste. Esse preconceito é lá da Idade Média, né? É bizarro. Infelizmente, essa pobreza de espírito humana ainda existe com relação aos gatos e a gente vê muito, né, Lê? Porque, às vezes, mesmo com amigos, às vezes eu tenho amigos que... eu tava pensando em, sei lá, tô sozinho, eu tô pensando em pegar algum bichinho. Eu falo, adota um gato. Não, gato não. Gato não. Gato é traiçoeiro, gato gosta da casa. A gente ouve esse preconceito. Escuta, eu não gosto de gato. Gente, não gosta de gato quem nunca teve um gato, né? Os gatos são seres incríveis, fora da realidade. Eu tô com uma gatinha, minha última adotada aqui, que ela decidiu que ela virou jardineira, Lê. Tudo quanto é folha seca das minhas plantas, ela pega e traz pra dentro de casa. E a minha casa agora virou, sei lá, ela tá com uma decoração diferente aqui, tudo de folha seca, sabe? Outono. Tá com cara de outono. E aí é super divertido. A gente chega em casa, tem sempre uma surpresa, assim, meu quarto cheio de folha. Não sei nem de onde ela tira tanta folha. Eu tenho, 5 vasos na minha varanda e ela pega todas as folhas que ela acha. Mas é legal, né? Eu desconfio que ela vai nas varandas dos vizinhos. Não, é uma delícia, é muito gostoso. Ter gato é ter gato, né? Não adianta, né, Lê? Não é à toa que o número de gatos no Brasil e no mundo aumentam. No mundo eu não sei, mas no Brasil aumenta bem. Hoje eles são entre 20 milhões e 22 milhões de gatos no Brasil. No mundo, na verdade, o número de gatos já é maior que o número de cachorros como animal doméstico em alguns países, né? O Brasil tá alcançando eles. Tá equalizando com o cachorro. Então, assim... Ainda tem muitos anos aí pra gente contar a história do século XXI, XXII para conseguir quebrar esses preconceitos. Não, né? Com certeza. Mas adorei, né? Achei muito interessante a história dos gatos ao longo essa linha cronológica aí que você fez e trouxe pra gente. Muito legal. E espero que quando a gente faça isso de novo daqui a alguns anos, a gente já tenha quebrado um pouco esses preconceitos e esses paradigmas, né? No Ronroncast de número 25.048, a gente vai estar falando do... Que horror! Não, vamos falar aí, número, sei lá, 500, não vamos no 25 mil, vamos ter esperança aí. Não, é que você vê aqui até por essa história que tudo é meio lento, né? Vamos ver se agora com WhatsApp, internet, essas tecnologias, a informação chegue mais rapidamente, e os preconceitos também sejam quebrados mais rapidamente. Com certeza, Lê, a gente espera. Ô Fê, aqui termina a nossa parte da história, né? E se alguém tiver alguma
alguma dúvida, eu não sou historiador, né? Mas se quiser compartilhar alguma coisa que sabe da história, eu acho que é mais plausível falar isso. Alguma curiosidade. Exatamente, vai ser muito legal, tá? E agora a gente vai para uma parte que também tem a ver com a história, né? No Papo com a Veterinária. Começa agora o Papo com a Veterinária, com a doutora Fernanda Trigo. Ô Fê, a pergunta logo de cara, gato bebe água? Legal essa pergunta, Lei, vamos lá. Gato bebe água. O pessoal pensou, que maluco, que pergunta besta, né? Legal. Não, eu perguntei justamente para provocar, né? Gato bebe água? Então, gato bebe água, mas gato, assim como o ser humano, porque eu sei que tem muito ser humano aí que não bebe muita água, o gato bebe bem menos água do que deveria beber, né? Então, toda vez que você vai em qualquer, sei lá, médico, nutricionista, toda vez eu fico super frustrada, porque até onde eu lembro, a gente tem que beber 1 litro de água por dia. Agora já é 2,5, daqui a pouco já é 5 litros, e se eu bebo 2 copos na correria, é muito. Mas a gente faz de sacanagem, né? A gente não bebe porque a gente esquece. O gato deveria beber mais água, mas agora eu te pergunto, por que você acha, Lei, que o gato não tem esse costume de beber água? Sendo que ele tá lá, dormindo, sem fazer muita coisa, com o pote de água lá disponível para ele o tempo inteiro. Por que você acha que ele não bebe água? Bom, por toda essa pesquisa que eu fiz para falar da história, a origem dele é uma origem do deserto, tal, e ao longo desses anos, né, isso eu tô falando da parte biológica, eu não sei se isso tem a ver, né, por ele ser do deserto, tal, ele bebe menos, ou ele não se sente muito atraído por beber água por algum motivo. Não, na verdade, a gente tem algumas teorias, nenhuma 100% comprovada, mas a gente sempre fala que o gato, ele traz dentro dele essas origens do gato ancestral. E a gente tem algumas teorias que falam por que o gato doméstico tem tanto problema para beber a quantidade de água que deveria. Uma delas é que o gato, ele é um predador. Então você imagina o gato na natureza, lá naquele lagão, lá na selva, e ele tá lá paradinho bebendo água. A partir do momento que ele tá ali, ele tá exposto. Então ele pode deixar de ser um predador e virar uma presa. Então, na natureza, eles tinham a tendência a não beber tanta água, exatamente como uma questão de sobrevivência, tá? Essa é uma das teorias. A outra teoria, aliás, todas fazem sentido, mas a outra teoria é que o gato na natureza, ele ingere a presa inteira. E de quantos % de água é feito o nosso corpo, Lê? A maioria, né? Muita coisa. Exatamente. Quanto que é, Vê? Eu sei, mais de 70% do nosso corpo é feito de água, assim como mais de 70% do corpo da presa. Então, quando a gente tá falando do gato na natureza, ele vai comer ali, vamos falar de gato, vai comer um camundongo inteiro, ele tá ingerindo bastante água. Aí a gente traz o gato pra dentro de casa, a gente põe um mísero pote de água, e a gente põe uma ração seca. Seca demais, que não tem absolutamente nada de água na composição dela. Então a gente muda esses hábitos e isso, infelizmente, influencia para o gato ter muitos problemas renais, problemas urinários. E hoje a gente sabe, né, que a maioria dos nossos pacientes felinos, a partir de 10, 15 anos, já apresentam uma doença renal. É muito difícil você ter um gato idoso que não tem uma doença renal crônica. E isso vem por quê? Porque eles não ingerem a quantidade de água necessária ao longo da sua vida. Esses conceitos estão mudando e aí a gente vai trazer hoje para o pessoal algumas dicas legais de como fazer o seu gato beber água, porque é muito importante a ingestão de água na saúde deles. Ó, pessoal, dicas boas então, né? Beber água e evitar ao máximo problemas urinários, né? Com certeza, né? Então é lógico, a gente tem outras causas aí de problemas renais e urinários, mas a falta de ingestão de água é uma delas e ela não só previne, como ela ajuda quando o paciente já tem um problema, né? Então o gatinho já tem um problema renal, quanto mais água ele beber, melhor. Então eu acho assim, Lê, vamos falar aí algumas dicas pro pessoal. A primeira delas, que eu acho que todo mundo sabe, mas nem todo mundo faz, é a famosa fonte de água. Tá? Nossa, eles adoram. Gato gosta de água corrente, exatamente. Quem não tem um gatinho que adora beber água na torneira, né? Então, ter uma fonte de água em casa estimula o seu gato a beber água. Isso é muito importante. Ele não gosta do barulho. Eu comprei uma fonte e ele não bebeu. Eu sempre falo, Lê, deixa a fonte lá. Uma hora ele vai beber. A não ser que seja uma fonte ultra mega barulhenta. Aí você troca o motorzinho dela, né? Porque aí eu acho que nem a gente ia querer tomar. Imagina, você vai no bebedouro, você vai pôr o copo, faz um mega barulho.
Você fala, não, tem alguma coisa errada aí, não vou beber. Não, é uma boa dica, eles adoram. Eles até usam pra se limpar. O Cebola, nossa, ele vai na fonte, ele fica um tempão, põe a mão, se limpa. Adora mesmo. Não, eles gostam. A sanfona enfia a cabeça inteira, molha, ela bebe água pelo nariz, assim. Vai correndo pelo nariz, ela vai lambendo, assim. Nossa, tadinha. Outra dica, ela adora. Outra dica é ter mais de um pote de água pela casa, tá? Isso é muito importante. Por inúmeros motivos. Mas um deles é que o gato não gosta de água suja. E às vezes você deixa um potinho de água só, cai uma sujeirinha ali dentro, ele vai beber água, cai pelo, ele não vai querer beber de novo até você trocar. Água sempre fresquinha, né, Fê? Isso, mais de um pote de água pela casa, água sempre fresca. E uma outra dica legal é você trocar, eventualmente, o pote de lugar, porque o gato é um animal curioso, a gente já falou isso em outro podcast aqui, a curiosidade do gato. Então pode ser o mesmo pote. Se você colocar ele num lugar diferente, ele vai beber água ali que ele fala, nossa, peraí, é igual aqueles? Será? Deixa eu ver o que tem aqui. Ô Fê, uma coisa que eu percebi também, o pote ser largo. Ele não precisa ter muita água, mas ele precisa ser largo, assim, mais parecendo um lago, que nem você falou, assim, largo. Não aquele potinho pequenininho que só cabe a língua do gato, né? Os gatos gostam, né, de superfície plana, e a gente tem que lembrar que o gato tem bigode. Se você colocar um pote muito pequenininho, o bigode vai encostar na lateral ali, ele não vai gostar. Então, tem gato que prefere pote enorme, tem gato que prefere pote raso. Aí você vai vendo muito o gosto do seu gato. Por isso que a gente sempre fala mais de um pote pela casa, não precisam ser potes iguais. E aí você vai vendo, nossa, ele bebe mais do pote que é mais largo, então eu vou colocar mais potes largos. Ele bebe mais do pratinho do vaso da minha planta. Então você vai colocar um pratinho de vaso de planta no box do banheiro, né? Gatos são gatos, né? Mas é importante você estimular, tá? E lembrando que os potes de água tem que estar longe da caixa de areia, não pode estar perto, porque eu falo, a gente não come e não bebe no banheiro. O gato também não gosta, tá? Então tem que estar distante. Colocar sempre água fresca, que a gente já falou aqui. E aí a dica de ouro que a gente sempre dá para os nossos adotantes, eu dou para todos os meus pacientes, que é a ração úmida, né, Lê? Hoje a ração úmida, ela mimetiza. Eles adoram. Ela mimetiza muito a presa, ela tem mais de 75% de água na composição. Então, se você introduzir na alimentação do seu gato a ração úmida, e aí a gente vai até mais longe, se você incrementar a ração úmida com um pouquinho de água, né, coloca ali 1, 2 colheres de água, encorpa esse caldinho do sachê, você já está aumentando a ingestão de água do seu gatinho. Pessoal, a ração úmida que a Fernanda está falando são os famosos sachês, né? Nem sempre em sachê, às vezes em lata, mas é muito conhecido pelo sachê. Eu dei sachê pro meu gato e tal. É exatamente essa, né, Fih? Isso, exatamente. Que hoje a gente tem um mercado amplo. Antes a gente só tinha uma marca de sachê conhecida. Hoje a gente tem inúmeras marcas de sachê, vários sabores, várias texturas. Então, se você falar pra gente aí, meu gato não gosta de sachê, eu sempre falo, continua tentando. Você vai achar um sachê que seu gato vai gostar, porque esse alimento é super importante na dieta deles. E vai ajudar muito a aumentar a ingestão de água e vai ajudar muito a evitar os problemas urinários, problemas renais e outros problemas de saúde aí do seu gatinho. Certo, Lê? Gato hidratado é um gato mais saudável, né? Exatamente. O gato hidratado vive até os 25. Qual que foi a idade que você falou do gato mais velho aí, que eu nunca lembro? Não, 38, mas aí caramba. Nem tanto, né, pessoal? Mas há uns 25 anos é uma boa, né? Não, tá ótimo, daí pra mais. As minhas têm que chegar nos 38. Bateu o recorde, por que não, né? Por que não? Vamos chegar na meta e dobrar a meta, né, Lê? Isso aí, Fê. Bom, então essas são as dicas da Fernanda aí pro seu gatinho beber mais água e ter uma vida mais saudável. Mais alguma coisa, Fê? Não, acho que foi isso. Adorei, Lê, adorei o papo, adorei saber a história do gato. E quem tiver aí, né, alguma pergunta ou quiser contar alguma história pra gente, seu gato bebe água, seu gato não bebe, onde que seu gato bebe água. Tem muito gato que, infelizmente, né, Lê, gosta de beber água no vaso sanitário. Não sei se você conhece esses gatos aí. Não conheço, mas eu sei de histórias. Tem umas histórias meio diferentes aí, né? Onde seu gatinho gosta de beber água, conta pra gente, né, Lê? Entre em contato aí pelas nossas redes sociais, Projeto Ronron com N de navio e M de Maria no final, ou pelo YouTube, né, Lê? No Ronroncast. Bom, é isso aí, foi bem legal, Fê. Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado da história dos felinos aí e das dicas de como hidratar o seu gatinho. Obrigado, até a próxima. Lembrando que nosso podcast é uma produção da Li Sousa. Um abraço a todos.